Aqui no estádio Cristo Rei, o Internacional venceu por 2-0 a equipe do Aimoré, na última partida antes do Clássico Grenal pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. No pós-jogo, Pedro Henrique destacou a artilharia do campeonato, o bom momento e, obviamente, o primeiro clássico que ele vai jogar nos profissionais com a camisa do Internacional. Alan Patrick destacou a oportunidade de jogar o clássico a partir de uma boa sequência de vitórias que o Inter tem tido dentro do Campeonato Gaúcho. O técnico Mano Menezes praticamente descartou mandar a campo no próximo domingo um time com preservações, um time alternativo. Falou sobre a disputa entre Pedro Henrique e Luiz Adriano no ataque, ou a disputa que não existe entre estes dois no momento, além de avaliar a vitória colorada aqui em São Leopoldo. Esse é o Diário do Inter KTO na Semana Grenal, 25 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Vamos começar falando sobre a vitória por 2-0 do Internacional aqui no Estádio Cristo Rei. Eu gravei um vídeo da beira do gramado do Estádio Cristo Rei, trazendo a minha análise sobre a vitória. Uma vitória natural do Internacional, que durante todo o jogo dominou o adversário que era mais frágil, com grande atuação de Alan Patrick e com gols de Maurício e um gol do iluminado Pedro Henrique, que dispara ainda mais na artilharia do Campeonato Gaúcho. Se você quer o relato da partida, é só clicar aqui em cima para assistir e saber as minhas impressões e o que a gente viu da vitória colorada pelo placar de 2-0 sobre o Aimoré. Mas eu já quero começar a repercutir o vestiário colorado após essa vitória. E é um vestiário peculiar, porque depois do apito final do árbitro aqui em São Leopoldo, começou a Semana Grenal, na porta do vestiário aqui do Estádio Cristo Rei. E eu vou trazer aqui as declarações dos personagens da partida, dos personagens do Internacional e também esse ambiente envolvendo o clássico do próximo domingo às 8 horas da noite. E eu começo com a fala na saída de campo de Alan Patrick, que foi o primeiro jogador a conversar com os repórteres na ida para o vestiário. O Alan Patrick primeiro destacou que o gramado aqui do Cristo Rei estava um pouco complicado para jogar em determinados momentos. Choveu, ele estava pesado, ele estava molhado, mas o Inter dentro disso conseguiu construir uma boa vitória e uma boa atuação. O Alan Patrick celebrou, e aí em relação a Clássico Grenal, o fato do Inter ir para este clássico em uma boa sequência de vitórias. E aí o Alan Patrick até admitiu: em alguns momentos do gauchão, a gente vacilou, a gente teve alguns empates que não deveríamos ter. Mas agora a gente vem de uma sequência muito positiva de 3 vitórias. E é bom chegar embalado assim no Clássico Grenal do próximo domingo. Clássico Grenal que o Alan Patrick conhece. É um dos jogadores do Internacional que já disputou Grenal, que já ganhou Grenal. Aliás, ele é campeão gaúcho pelo Inter no ano de 2014. E ele relembrou, não relembrou, mas sempre se relembra a atuação do Alan Patrick nesses clássicos, e ele falou que sabe da importância que tem o Clássico Grenal para todo mundo, para o contexto aqui do Rio Grande do Sul. O Alan Patrick, que foi o melhor jogador do Internacional hoje na partida aqui no Estádio Cristo Rei. Depois do Alan Patrick, quem falou foi Pedro Henrique, que é um cara que está iluminado, artilheiro do campeonato. O Pedro Henrique, ele falou sobre a artilharia e sobre a sua fase iluminada e sobre o gol, mas obviamente falou sobre o clássico do próximo domingo, tá? As palavras do Pedro Henrique: ele disse que sempre sonhou com o Clássico Grenal, nunca negou suas origens, nunca negou de onde vem, e sempre trouxe isso muito perto da sua vivência. E o Clássico Grenal faz parte disso. E esse vai ser o primeiro Clássico Grenal do Pedro Henrique como profissional. O Pedro Henrique também destacou, e ele foi um dos jogadores preservados pelo Mano Menezes, pelo fato de ter 2 cartões amarelos e estar pendurado. E ele disse: olha, o Mano até me orientou para eu me preservar nos lances. E é um jogo um pouco atípico, porque o Pedro Henrique é um cara que, inclusive para marcar, ele vai no meio do cara, ele pressiona muito no setor ofensivo. E hoje ele tinha que ficar mais comedido, porque ele não podia levar o cartão amarelo, porque se ele levasse, ele estaria de fora do Clássico Grenal. Logo ele, que é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Então ele falou um pouco sobre essa dificuldade de se preservar, esse jogo atípico que ele teve pelo fato de estar pendurado por ter levado 2 cartões amarelos. Vamos para a entrevista do técnico Mano Menezes.
com alguns pontos muito importantes. O Mano Menezes começou falando que gostou muito da atuação do Internacional na partida. Mesmo com um gramado pesado, ele colocou em campo esse time com algumas mudanças, tendo o Mário Fernandes, por exemplo, que é um pouco mais físico, tendo o Baralhas, que é um pouco mais físico no setor do meio campo, o Alemão lá na frente, que é um pouco mais físico. E segundo o Mano Menezes, todos os objetivos dessa partida foram cumpridos. Deu rodagem ao elenco, colocou em campo uma estratégia que deu certo, porque a equipe soube jogar essa partida e os 3 pontos que eram mais importantes do ponto de vista de classificação do Internacional no Campeonato Gaúcho. E esse foi o primeiro ponto a ser destacado pelo técnico Mano Menezes na entrevista coletiva. Ao falar sobre Grenal, o Mano deu uma declaração que, para mim, descarta a possibilidade de time alternativo para o clássico do próximo domingo, tá? Segundo o Mano, a torcida do Inter quer que o time dê respostas em jogos grandes como o Clássico Grenal. E o Mano entende que a torcida está aguardando essa grande atuação do time do Inter em um Clássico Grenal. E aí, palavras do Mano. E agora a gente vai ter uma semana para entrar bem preparado para esse jogo. Vamos lá. Não vai ser uma semana para estar bem preparado com o time reserva. Não é uma semana para entrar bem preparado com um time alternativo. Não vai preservar. Eu sei que é até um pouco fora de contexto a gente entender por que o Inter poderia colocar reservas. Mas é um assunto que sempre surge em Grenais, porque a gente já viu isso acontecer em outros momentos. E o que eu sinto do vestiário do Internacional e o que o Mano falou, praticamente descarta essa possibilidade. Não vai ter nenhum tipo de reserva do Internacional no Clássico Grenal no próximo domingo, pelo menos esse é o entendimento que eu fiquei. O Mano também foi perguntado, e eu achei boa a pergunta do colega, sobre Luiz Adriano. Luiz Adriano que já está em Porto Alegre. E o Mano foi perguntado se o Luiz Adriano hoje briga por posição com o Pedro Henrique. Mas o Mano não gostou da pergunta. E o Mano disse, o Luiz Adriano acabou de chegar, não é calma ainda, não vai ser assim. O que é uma informação muito importante. Não tem mudança no time do Internacional para o Clássico do próximo domingo. Vai com o Pedro Henrique no ataque, vai com o Wanderson na esquerda, Maurício na direita, Alan Patrick por dentro. Mesmo que o Luiz Adriano chegue agora e vai treinar durante toda a semana, vai ser uma opção para o Clássico Grenal. Ele não começa jogando, ele não briga neste momento por posição com o Pedro Henrique. Foi o que disse o Mano Menezes na entrevista coletiva dele após a vitória por 2-0 sobre a equipe do Aimoré. Então já dá pra gente entender qual é o time do Inter, tá? Pra mim o time do Inter ele tá definido. Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Johnny, porque foi o Johnny o preservado hoje, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, o Pedro Henrique, esse é o time do Internacional para o Clássico Grenal do próximo domingo, tá? E por último, eu quero falar sobre o ambiente do vestiário colorado nessa semana Grenal. E assim, quando apita, aquilo que eu falei, quando o juiz apitou o jogo, começou a semana Grenal também nos bastidores. E a gente pôde presenciar isso, na beira do gramado, na porta do vestiário, conversando com as pessoas do Internacional. O clima era de agora é Grenal. Inclusive, tinha pessoas já monitorando. Olha, tal rádio está dizendo que o Grêmio é favorito. Tal rádio está dizendo que o Inter é favorito. Já começou esse ambiente de narrativa, esse ambiente de espera, esse ambiente de expectativa para o Clássico Grenal do próximo domingo, tá? E aí até também por esse ambiente de expectativa, eu vi o presidente Alessandro Barcelos, conversei com ele sobre o Clássico Grenal, sobre as impressões dele, Felipe Becker, William Thomas, todo mundo estava envolvido, todo mundo entendeu que quando o jogo aqui em São Leopoldo acabou, começou o Grenal. E esse ambiente vai permear durante toda a semana no CT Parque Gigante, com certeza. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Domingo de muito futebol, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, mas também Taça da Liga Inglesa. E eu quero convidar vocês a apostarem no jogaço entre Manchester United e Newcastle. Odds equilibradas, o United está pagando um pouco menos, 2,33. Mas joga lá na KTO. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!